já comprou peças que não fazem parte do seu estilo só porque elas estavam na moda e depois se arrependeu profundamente de ter gastado seu dinheiro com algo que não faz parte da sua persona, né, de quem você é? Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te explicar algumas dicas para você evitar comprar peças apenas por impulso ou porque elas estão na moda e comprar peças que você realmente vai usar. Antes de eu te dar as dicas, você precisa saber de algumas coisinhas, então eu vou falar bem rapidinho para você não perder seu tempo. A primeira delas é que todas as dicas foram inspiradas nesse livro aqui, Com Que Roupa, e ele é um livro sobre moda sustentável, então se você gosta de ler, assim, gosta desse conteúdo sobre moda, esse é um livro muito bom e eu recomendo bastante. E outra coisa que você precisa saber é a diferença entre consumo e consumismo. Bom, o consumo é quando a gente consome algo que a gente precisa, é uma necessidade, como por exemplo água, eletricidade, alimentos. Já o consumismo é quando a gente consome mais do que precisa, como por exemplo gastar muita água para tomar um banho que você não precisava, por exemplo, de 20 minutos, que você podia tomar em 10 e 5 ou 5, né? Ou então comprar vários alimentos que você realmente não vai comer e vão ficar guardados ali no seu armário estragando. Ou então quando você compra várias peças e acaba não usando quase nada, já que você realmente não gostou de verdade daquelas peças e não fazem parte do seu estilo, você não sabe como usar. Infelizmente, o consumismo ele está enraizado na nossa sociedade e ele é um dos pilares para o capitalismo, já que o capitalismo necessita que a gente consuma muito mais do que a gente precisa para poder lucrar. E, bom, o consumismo, ele gera uma poluição enorme, gera grande quantidade de lixo, além de que precisa de muita matéria-prima para fabricar várias coisas que, na verdade, não são tão úteis que nós não precisamos. Muitas vezes o consumismo está ligado à nossa falta de autoconhecimento e falta de autocontrole, já que muitas vezes a gente consome alguns produtos por causa de propagandas, já que somos induzidos pelas propagandas. E é algo normal, né? A nossa cultura também é realizada às propagandas e a gente acaba se atraindo até para uma loja para consumir mais quando tem as palavras liquidação, hoje, só hoje, já nas lojas. E isso são alguns gatilhos que o consumismo tem para fazer a gente comprar mais e consumir mais, mesmo que a gente não precise. Já que muitas vezes as pessoas elas têm uma quantidade infinita de roupa que poderiam ficar 10 anos sem comprar nada e ainda teriam um look diferente por todos os dias, para todos os dias, né? Eu sou uma delas, eu tenho que admitir. E o consumo, você ir parando de consumir, ele não vai acontecer da noite pro dia, assim como nada. Já que isso é um hábito, então você vai ter que ir se habituando a ter autocontrole e autoconhecimento. E uma dica de autoconhecimento é você começar conhecendo seu estilo, já que aí você vai evitar comprar peças que não pertencem a ele. E eu fiz um vídeo, né, com dicas também desse livro, que chama Como Descobrir o Seu Estilo, e eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, para quem quiser assistir, que ele também tá bem legal. Eu dei várias dicas de como você conhecer o seu estilo e, consequentemente, um pouco mais de você. Mas agora que eu enrolei muito, vamos para as dicas. E bom, a primeira dica é que quando você estiver numa loja, prestes a comprar um produto, você vai pensar um pouco e se fazer essas 8 perguntas, desculpa, para saber se você realmente gostou desse produto, se realmente vai usá-lo. A primeira pergunta para se fazer é se você tem uma peça igual a essa. Muitas vezes a gente acaba comprando peças que tem um detalhezinho diferente, mas que não são diferentes de fato, que nós temos uma extremamente parecida no nosso armário. Então, o ideal é que você tenha um armário organizado, né, e saiba as peças que tem nele, para poder saber e tentar visualizar na hora da compra se você tem realmente uma peça muito parecida. Se não, essa não vai fazer muita diferença. A segunda pergunta é se essa peça é funcional, já que uma peça funcional é aquela peça que vai nos ajudar nas nossas necessidades cotidianas, né? Ela atende às nossas necessidades. E uma peça disfuncional que não tem muito a ver com o lugar que você vive, onde você trabalha, com certeza não vai facilitar a sua vida, então não vai ser uma peça muito boa para você adquirir.
Um exemplo disso é alguém que mora num lugar muito quente, tudo bem que eu sempre faço esse exemplo, mas aí compra um casaco mais de frio mesmo, que muitas vezes essa pessoa vai usar, às vezes, numa viagem que dura 2 dias e realmente não era necessário esse casaco. E a terceira pergunta a se fazer é se você vai usar essa peça daqui 5 anos. Versatilidade e atemporalidade são palavras-chave para quem quer ter um guarda-roupa muito mais funcional e econômico. Eu já fiz um vídeo sobre itens básicos essenciais e eu vou deixar o link dele aqui na descrição também. E bom, roupas versáteis são aquelas roupas que você consegue usar com tudo, que você vai conseguir fazer várias combinações. E atemporais são aquelas que você consegue usar em qualquer tempo, em qualquer década ou ano, que ainda assim vai ser chique. Um exemplo de um estilo atemporal é o da Princesa Diana ou da Audrey Hepburn. E bom, quando você vai comprar uma peça, você tem que identificar, você tem que avaliar, né, o tecido dela, a modelagem, o caimento, que muitas vezes, principalmente quando eu compro online, a gente compra peças que não tem um caimento muito bom e depois se arrepende. E também, até nas cores mesmo, se é uma cor que combina com você, se é uma cor que você tem no seu armário, que vai ser fácil de combinar. E a quarta pergunta para se fazer é se você está comprando isso para impressionar alguém. Muitas vezes nós, como seres humanos, acabamos comprando peças para tentar pertencer em algum grupo social ou algum lugar, ou então impressionar ou agradar ou buscando a aprovação de alguém. E isso nunca é bom, já que muitas vezes a gente se distancia de quem a gente é, e quando isso acontece, né, no caso das roupas, quando você põe aquela roupa e vai se olhar no espelho, não parece que é você que tá lá, parece que é outra pessoa totalmente diferente, e aí a peça nunca fica boa, assim como você queria, já que ela não faz parte de você, parece que tem um pedaço que tá errado ali naquela roupa. E muitas vezes é porque a gente não combina com ela, que ela não faz parte da gente no nosso estilo atual. E a quinta pergunta para se fazer é se você tá comprando essa peça para se sentir bem. Bom, a gente tem dias ruins às vezes, e isso é totalmente normal. E em vez de a gente começar a lidar ou acolher esse sentimento de angústia, ansiedade, raiva, a gente tenta se esconder deles e fugir. E um desses jeitos, muitas vezes, é indo às compras. O que não é bom, já que quando a tristeza passar, você vai olhar para aquela peça no seu armário e vai falar: por que diabos eu gastei meu dinheiro com isso? E bom, o que você pode fazer em vez de ir às compras é começar lidando com esse sentimento e se permitindo sentir ele, já que isso é normal. Ou então também é procurar ter uma experiência enriquecedora, seja espiritual, culturalmente. E bom, você pode fazer isso indo a uma peça de teatro, indo ver um filme, passear ao ar livre, encontrar amigos, ler um livro ou praticar esporte. Isso tudo, apesar de ser uma forma de consumismo, eles são experiências que alimentam a nossa alma e muitas vezes vão ser muito bom para nós mesmos, para podermos evoluir como pessoa. E a sexta pergunta para se fazer é: eu tô comprando isso porque tá na moda? Bom, muitas vezes as tendências vêm e vão cada vez numa velocidade mais curta e a gente acaba sendo influenciado por elas a comprar uma peça que provavelmente a gente não compraria. E bom, essas peças, quando estão na moda, elas estão em todos os lugares, estão para todas as revistas, há várias famosas usando, só que muitas vezes a gente, por isso mesmo, acaba enjoando dela no máximo 6 meses, então não parece valer muito a pena você comprar uma peça que você vai se enjoar logo, já que tá todo mundo usando. E a Giovanna Neder, que é a escritora desse livro, falou uma frase muito legal que é: qual a graça de estarmos na moda se as roupas são feitas justamente para nos diferenciarmos? E a sétima pergunta é: eu posso alugar, trocar ou emprestar essa peça para alguém? Muitas vezes no nosso ciclo social tem pessoas que têm algum estilo que admiramos ou tem alguma peça que admiramos e não tem problema você pedir essa peça emprestado, mas é óbvio, quando você faz isso, por favor, devolva essa peça em um perfeito estado, já que ela primeiramente não é sua, e você não tem o direito de estragá-la. E além do mais, eu sei que tem pessoas que quando você empresta a peça, elas nunca mais devolvem, elas somem com essa coisa, com essa peça. E aliás, você não vai estar sendo grosso, tá? Se você pedir essa peça de volta porque ela é sua.
e o problema é da pessoa que nunca te devolveu. Mas, bom, esses métodos de alugar, trocar e emprestar peças estão cada vez mais difundidos, o que é muito bom, que são alternativas boas para compra. Por exemplo, quando você vai a uma festa e você sabe que provavelmente só vai usar aquele vestido de festa em uma ocasião, é sempre melhor alugar do que comprar um vestido que vai ficar no seu armário por não sei quanto tempo, quando você só vai ter usado uma vez. E bom, a oitava dica é: eu realmente gostei dessa peça. Muitas vezes a gente tem que parar com essa de amar todas as peças que a gente vê pela frente, já que isso muitas vezes indica que você não tem um grande autoconhecimento sobre seu estilo, ou então tá indo muito por impulso, desculpa, e é muito influenciável. E uma dica bem legal que ela dá é: se você tá em dúvida se você gostou mesmo daquela peça, se você realmente quer investir seu dinheiro naquilo, pede pra vendedora guardar aquela peça, né, pra você, e vai passear um pouco. Por exemplo, se você estiver no shopping, vai em outras lojas, ou vai comer alguma coisa. Depois, se você ainda estiver pensando nessa peça, você vai e compra. Se não, você deixa lá, porque com certeza você esquecer essa peça